paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não está inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Eu gostaria de pedir desculpas, porque pode ser que ocorra alguma interferência externa ao nosso som aqui, ao nosso áudio, devido ter uma pessoa que está tocando violão ao fundo. Eu estou com o microfone de lapela, todavia ele não filtra todo o ruído, tá certo? Então, feita essa ressalva, vamos aqui iniciar o nosso vídeo. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão curta, todavia pertinente e extremamente relevante para os nossos dias. Eu gostaria de ilustrar essa reflexão fazendo a leitura aqui da Palavra de Deus no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 15, tá certo? Então, fazer a leitura aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir frutos se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como ramo, e se secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo, e se queimam. Então está aí a leitura da Santa Palavra de Deus. Bom, eu gostaria aqui de destacar alguns pontos dessa mensagem aqui de Jesus Cristo. Bom, Jesus se apresenta aqui como a videira verdadeira e nós os ramos. Ele diz que o Pai é o agricultor e que o Pai tem a preocupação de fazer a limpeza desses ramos. E ele faz essa limpeza através da própria palavra de Deus. E o objetivo dessa limpeza, a qual o Pai realiza, é para que esses ramos produzam cada dia mais frutos, ou cada vez mais frutos. E Jesus Cristo deixa claro que ninguém pode produzir fruto se não estiver na videira verdadeira. Bom, qual é o título da nossa reflexão aqui? Será que verdadeiramente nós estamos na videira? Então, o título da nossa reflexão é uma questão, é uma pergunta que deve ser respondida por mim e por você. Feito essas ressalvas do próprio contexto aqui da Bíblia Sagrada, da leitura, a qual vai embasar o nosso raciocínio, cabe a gente tentar responder. Será que a gente estamos na videira que é Jesus Cristo? Eu sei que para muitos eles vão afirmar, não, mas isso é muito simples de ser respondido. Eu estou, pois eu frequento a igreja, pois eu, enfim, frequento um ministério, sou batizado. Só que a resposta não é respondida com esses dados. A resposta é um pouco mais complexa. E eu vou dar exemplos.
Muitas vezes a gente pode frequentar a igreja, a gente pode pertencer a um ministério, a gente pode ser batizado, a gente pode tomar a Santa Ceia, todavia, a gente não está na videira. A gente vai estar alicerçado em rudimentos humanos. Eu vou explicar. Jesus Cristo deixa claro esse problema quando ele diz o seguinte, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Bom, eu não vou citar aqui essa passagem, que é uma passagem hiper conhecida, né? Vocês já conhecem e sabem que é bíblica. Hoje eu quero ficar contido somente nessa passagem, para a gente fazer a nossa reflexão. Então, ou seja, Jesus deixa claro que nem todos que afirmam que Ele é Senhor, reconhecem que Ele é Senhor, chegarão ao reino dos céus. Outra, Jesus Cristo também diz que naquele dia muitos vão chegar com as seguintes alegações. Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, curamos, expulsamos demônios. E Jesus vai dizer, olha, se afasta, porque eu não conheço vocês. Então, essas duas passagens exemplificam o que eu estou querendo dizer aqui. Que a resposta não é tão simples, não é simplesmente frequentar um ministério, não é simplesmente ser batizado. A resposta é mais complexa. Vou fazer mais uma vez a questão. Vou formular mais uma vez. Será que nós verdadeiramente estamos na videira, que é Jesus Cristo? Jesus deixa claro que para produzir frutos é necessário estar na videira. Que frutos Jesus Cristo está dizendo aqui? Bom, tem várias hipóteses. Eu vou citar as duas principais. Jesus pode estar falando, que eu acho que é a mais coerente com o texto bíblico, do fruto da nossa conversão. Ou seja, João Batista falou que a gente deveria produzir frutos dignos de arrependimento. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos irmãos da galáxia que existe o fruto da carne e o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é a prova da nossa conversão, que de fato a gente se converteu. Então nós estamos produzindo frutos dessa mudança espiritual a qual o Espírito Santo de Deus gera em nós. Então, provavelmente os frutos que Jesus Cristo está falando aqui, nessa passagem da videira, tem alusão a esses frutos, aos frutos que correspondem à nossa conversão. Bom, agora cabe nós examinar para ver se a gente está produzindo esses frutos. Porque Jesus falou que não tem como produzir se a gente não estiver na videira, que é Cristo Jesus. E que pela palavra de Deus a gente é limpo para cada dia mais produzir tais frutos. Bom, qual é a segunda hipótese? A segunda hipótese seria, muitos aí utilizam, os feitos ministeriais, né? Ou seja, a quantidade de almas que a gente consegue ganhar para Cristo, enfim, a robustez do nosso ministério pessoal, em termos de êxito, de ganho, etc. Performance, né? Explicando de uma forma mais sintetizada. Então, assim, eu não acho tão provável que seja isso.
Porque isso a gente pode produzir, mesmo a gente não estando na videira verdadeira. Muitos vão se escandalizar com essa afirmação, falar, mas como? Horas. É só a gente relembrar uma das passagens que eu citei aqui no início do nosso estudo. Muitos chegarão naquele dia dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e etc, etc, etc. Então, isso é performance. É o que eu acabei de falar. Então, acho que essa vertente da performance não é os frutos que Jesus está se referindo aqui. Pode até ser, mas o que é mais provável, o que é mais coerente é os frutos produzidos pelo Espírito Santo na nossa conversão. E que não são frutos tão simples de serem produzidos. É tanto que para a gente conseguir produzir eles, a gente precisa da ação do Espírito Santo, precisa estar na videira. Então, irmãos, se a gente não estiver na videira, a gente corre um sério perigo. E esse é o segundo ponto aqui da nossa reflexão. O primeiro ponto é responder aquela questão, será que nós estamos na videira? A qual a gente já fez aqui algumas análises. O segundo ponto é justamente qual é o impacto de a gente não estar na videira. A primeira e mais óbvia é a gente não produzir frutos, né? É o que está mais explícito aqui no texto. Não é só isso, mas é o que está mais explícito. E se a gente não produz os frutos do arrependimento, teoricamente, a gente não entrará no reino de Deus. Vocês estão entendendo a conexão? Essa é a consequência direta. Quem não produz fruto, que é produzido pelo Espírito Santo, pela ação de você estar na videira, não depende de você, depende dessa conexão com a videira, que é Jesus Cristo, através da ação do Espírito Santo. E caso a gente não produza esses frutos de arrependimento, vale ressaltar aqui que a pregação, tanto de João Batista como a pregação de Jesus, é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, um dos requisitos para se entrar no reino dos céus, ou seja, um dos requisitos para que eu possa entrar no reino dos céus, perdão aí, é a gente estar arrependido. E arrependimento a gente sabe que é mudança de comportamento. E se a gente não produz os frutos porque a gente não está na videira, como é que a gente está arrependido? Ou seja, se a gente não produz esses frutos de conversão, como é que a gente pode entrar no reino dos céus? Estão entendendo? E isso Jesus deixa mais claro conforme a gente faz a leitura. Eu vou repetir um dos versículos. O versículo de número 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e se secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Olha só a consequência. A primeira aqui, direta, que eu citei para vocês, é que a gente não tem a permissão de entrar no reino de Deus. A segunda consequência mais desastrosa, e que também é óbvio, uma vez você não entrando no reino de Deus, você está expulso do reino de Deus, a gente sabe qual é o destino de quem é expulso do reino de Deus. A condenação eterna, e Jesus deixa isso explícito aqui nesse versículo, nessa analogia a qual ele faz do galho, do ramo. Né? O ramo se seca, é apanhado e lançado ao fogo. Uma analogia à condenação eterna. Então essa é a última consequência desastrosa. E essa consequência a gente só vai perceber justamente naquele dia. Não se percebe de imediato. A consequência não se percebe de imediato. Esse é o grande desafio.
Se fosse uma consequência que você percebesse de imediato, era simples você reverter, né? Mas a gente não percebe, é necessário fazer essa análise que a gente está fazendo agora, essa reflexão. Então, eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Convido a minha própria pessoa a fazer essa reflexão. Porque só há segurança, é isso que o texto aqui está enfatizando, só há segurança na videira. Então, se você deseja um arrebatamento, só há segurança para você ser arrebatado se você estiver na videira. Se você teme a condenação e deve temer, ou seja, a condenação eterna, só há segurança se você estiver na videira. E como é que eu consigo estar na videira? Bom, a resposta também já foi dada no início. O processo é através da palavra. Você se certifica que você não está simplesmente como membro de um ministério, mas que de fato você está em Cristo Jesus, caso você esteja vivendo o que Jesus Cristo pregou. Essa é a sua certificação. E como é que você sabe se você está vivendo o que Jesus Cristo pregou? Basta você ler a palavra de Deus. Aí você vai ter essa certeza. Ou seja, faça a leitura do Novo Testamento, os 4 evangelhos, as cartas. Faça a leitura e você vai se certificar. Não só o Novo Testamento, complemente de forma coadjuvante com o Antigo. Leia a Bíblia toda. A Bíblia toda tem 66 livros. É algo simples de se fazer em um ano. Lendo devagar você consegue chegar lá. Então, não é algo custoso. A gente, às vezes, prioriza outros tipos de leitura em detrimento da palavra de Deus. Então, a única forma de você garantir que está vivendo o que Cristo pregou e pediu e solicitou para os seus fiéis, para os seus servos, é você ler a palavra de Deus e aí sim você vai se certificar. Lembrando que hoje as pregações, boa parte delas estão distorcidas. Então, cabe essa ressalva, tá certo? Então essa aí é a nossa reflexão. Você deve estar na videira, verdadeiramente, e a forma de você se certificar é fazer a leitura da palavra de Deus e descobrir o que Cristo quer. Porque se você estiver vivendo o que Cristo te solicitou e fez essa solicitação para mim e para todos, aí sim você pode ter certeza que você está na videira, se você estiver vivendo aquilo que Ele te pediu. Então, que Deus abençoe cada um de vocês.